programa Guitar Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. Boa noite, senhores. 23 horas, programa Guitar Heroes, episódio 16, temporada 2019. Chega de Bunda Music, mkkwebradio.com.br, WhatsApp 11 98291 6790. Se você tem sistema iOS, baixe o aplicativo pela Apple Store. Se você tem Android, baixe pela Google Play. Chat ao vivo em nossa página, todas as outras coisas. Nesse clima zen, eu poderia fazer a oração da ordem sacrossanta dos estrateiros, mas eu vou deixar para outro dia. Hoje, dia 20 de maio, também a gente dá os parabéns para Dario Paris, completando 58 anos de várias primaveras, para ser redundante. Nosso convidado de hoje é um convidado especial, nada mais, nada menos que o Yogi das guitarras, Wanderson Bersani. Olha só. Grande apresentação, o Yogi das guitarras. Por isso que tá o cheirinho de incenso. Adorei, fui muito bem recebido. Adorei a vibe. Nossa senhora. Mais ou menos por Tô aí. Aqui. Boa noite ao nosso diretor-geral Marco Mendes, que controla as minhas piadas indissocráticas, mas nem tanto. E ao Conde, apreciador de Game of Thrones. Não mais, né? Depois que tava a temporada. Marcelo Fendler. Boa noite. Boa noite, galera. Detentor de todos os títulos, faixa alguma coisa de judô. E também reduzindo o sal cada vez mais. Opa. Bom, piadas à parte, Wanderson, obrigado por aceitar o convite. E eu que agradeço. E vamos lá. Fala um pouquinho mais da sua carreira. Experiências, formação e influência, sem piadas indissocráticas. Somos contemporâneos, né, galera? Então, eu sou da geração dos 80 da guitarra, né? Uhum. Eu nasci na zona leste paulistana e tinha uma coisa da cultura do rock de rua mesmo, né? De a gente ficar ouvindo aquele rock de garagem, a gente ficar ouvindo música na porta de casa, né? E então não tinha, obviamente, nessa época a informação era muito, muito restrita. Então o que a gente aprendia de guitarra, o que a gente aprendia de música era com os parceiros da rua, era uma coisa bem de... Um ensinava um Ré maior, o outro sabia fazer uma pentatônica e a gente ia indo, né? E quando muita gente ia na galeria do rock. Isso, né? Então acho que para a nova geração isso é inimaginável, né? Mas, então... Para poder levar isso a sério, na época meus pais vivos disseram assim, olha, você vai fazer um estudo então formal. Eles tinham na cabeça que essa coisa de aprender meio não era muito bacana e tal, e eles me deram esse apoio. Eu fui estudar no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, que ficava atrás do Teatro Municipal aqui no centro. E lá Xavier de Toledo, isso, né? Ali atrás, né? Depois teve incêndio, pegou fogo, um negócio... Agora tem de novo, mas é uma outra proposta. É outra proposta. E era considerado, à época, o conservatório mais tradicional de São Paulo. Sim. E lá eu fiz formação em violão erudito, que foi fantástico para dar essa cultura toda do pensamento, do arranjo, da harmonia tradicional, do contraponto, da leitura, né? Sim. Então, quando eu comecei a atuar com bandas de garagem, eu já estava tendo essa formação quase acadêmica. Isso, quase acadêmica. E lá a gente começou, era festivais de prefeitura, som próprio, a gente entrava e tal. E a revista que tinha na época era a Rock Brigade. Rock Brigade. E tinha outras. Tinha outra também, né? Acho que tinha som pop. Mas voltado pro rock e heavy metal era Rock Brigade. Aí tinha os fanzines. Isso, os fanzines também. Pra quem não sabe, eram... revistas feitas a Xerox, né? Você montava, recortava a foto da banda, colava com durex, ia na Xerox. A própria Rock Brigade divulgava começou dessa forma, fanzine. né? Então eu vim dessa época aí. Agora, assim, não sei o que a gente pode falar mais específico. Tem muita história aí. Bom, isso lá nos 80, né? Depois, aí fui conhecendo a galera do meio. A gente vai tocando, né? Sim. Tinha esse hábito de ir ver
os grandes nomes na noite, né? Então a gente vinha pro Sanja de ônibus pra ver o Faísca tocar, pra ver o Álvaro. Nossa, bicho, nessa galera aí. E, putz, ali a gente falava, isso aí é o som, né? A gente tá fazendo outra coisa. E aí fui entrando em contato com esses caras, fui conhecendo, fui me envolvendo, até chegar no Moza, chegar no Vandertafo, que foram os caras que eu tive essa relação de discípulo, né? De vários anos, depois viramos colegas e tal, né? E aí tem história bastante aí com o Tafo, né? Porque ele produziu meu primeiro álbum, meu primeiro álbum sério, vamos dizer assim, né? Gravamos no Mosh e tal, foi produzido pelo Tafo. E na sequência ele tava voltando com a banda Tafo, ele já não tava mais com os Buzik, ele fechou com uma outra gravadora. E aí ele me chamou para fazer os backings e segunda guitarra, e eu fiz toda a turnê com ele, já comecei a trabalhar com ele. Isso logo depois do Haikai, né? Isso, Haikai foi minha primeira banda, foi produzido pelo Tafo. E aí a coisa foi se amarrando, né? Fui fazendo as aulas com o Mozart, e esse contato com o Mozart, depois aí já surgiu na sequência a ideia do IGT, e aí... Isso na primeira versão do IGT, lá na República do Líbano, né? Depois foi para Indianópolis, aí virou a MT. A minha história começou na época da Indianópolis. Tá. A da República do Líbano, se eu não me falha a memória, ela acabou em 88, 89. Eu ainda estava lá no meu nicho da Zona Leste, eu não tinha contato. Foi na sequência, foi quando ele teve a ideia de retomar, né? Eu rodava com ele a região do Brooklyn aqui, a nossa ideia era alugar uma sobreloja, olha só. E ele falava, Xará, você vai trazer seus alunos? Eu já tinha quase 40 alunos na Zona Leste, em casa, na época que você podia dar aula no quarto, né? Olha. Sabe? Era assim, dava aula até de domingo a domingo. Sim. E ele falava, Xará, você tem um potencial muito forte para essa parte didática, não sei o quê, vamos pegar o meu conhecimento de rádio, o meu know-how da época do rádio táxi e tal, e vamos juntar. E a gente ficava rodando, procurando sala para trazer os meus alunos, e ele vinha com a proposta dele e tal, na época da Brasil 2000, essas rádios. Sim. E aí já logo na sequência já entrou o sócio, e aí já fizeram... Que era aquele ato, né, do Vander, entre o rádio táxi e a nova versão da banda Tafo, que aí ele se dedicou totalmente a dar aulas, né? Ele se dedicou... Ele gravou lá no Fostex, a clínica. Que depois acabou virando livro, que eu também acabei transcrevendo e lancei o livro no pós-mortem dele, né? Uma homenagem ao mestre. E então, assim, a chamada dele foi, Xará, você é o cara, pra parte didática, ele teve esse feeling, era um cara que tinha muita percepção. Isso eu aprendi muito com ele. De olhar para as pessoas e perceber qual é o potencial dela dentro do que ela é, o que ela tem de melhor para fazer. Sim. Né? E isso sempre vai ficar na minha memória. E ele sacou isso, falou, Xará, você tem um dom para escrever, não sei o quê. Então, antes de abrir, eu já estava escrevendo a metodologia, que é usada até hoje e tal. Uhum. E aí ele sempre deu esse incentivo nessa parte pedagógica, né? E depois outras atribuições que foram sendo dadas nesses anos todos, de equipe, né? De coisas que a gente vai agregando, aí lançamento depois de livros e tal. Uhum. Muito bem. Segue o jogo, Marcelão. Segue o jogo, vamos lá. Você teve vários professores, né? Você estudou na ULM, foi aluno do Mozart, estudou harmonia com o maestro Cláudio Leal. Então, quais foram as suas experiências e o que você adaptou para a sua didática? Sim, legal. Eu digo que eu sempre, assim, eu sempre fui o cara de fazer a aula já pensando em como eu ia dar aula daquilo. Eu acho que eu nasci com cabeça de professor, sabe? Então eu tinha um lance assim de, por exemplo, eu sabia que eu precisava de 2 alunos para pagar o professor. Então aquela grana daqueles 2 alunos já era para investir no professor. Sim. Chegava em casa, o professor me passava, eu já adaptava, escrevia no meu caderno, fazia as minhas frases, eu já fazia xerox e já virava material. Então essa visão de aprender pensando em passar para frente, um negócio que ficou para mim. Isso acho que sabe, resumindo assim, né? Foram experiências múltiplas, né? Na ULM tive aula com o Rui Saleme e tal, a galera, o contato do jazz, né? Mas eu acho que, agora falando pra mim, como carreira, Wanderson, né? As aulas com o Cláudio Leal foram
um turning point, assim, sabe? Eu acho que a pensamento harmônico que o maestro Cláudio passa pra gente, várias pessoas estudaram lá, né? Sandro Reich, João Alinha, toda a galera e tal. E eu fui na onda dele estudar com o Cláudio, e tinha uma tensão para estudar com ele, né? Tinha que fazer uma prova lá, porque ele montava a turma de acordo com o nível, era um negócio... e era quase uma pós-graduação, embora um curso livre, né? Mas o maestro Cláudio Leal, premiado, né? Por trilhas e tal, estudou na Berkeley, né? E pra mim, foi uma grande virada, cara. Eu tenho influência do pensamento harmônico do Cláudio Leal até hoje, assim, devo a ele. Olha né? Ao velhinho Cláudio Leal, que tá aí. Não sei se tá nativo ainda, pelo que eu soube recentemente, não mais, né? Muito lá. Você leciona há muitos anos. Muitos. Nesse período você lecionou para alguns nomes atuantes hoje no mercado. Sim. O Júnior, da dupla Sandy Júnior. Sim, foi meu aluno. Robson Nunes, que participou do filme Inti Maia, do documentário. Você fez a preparação do cara. E a Isa Nielsen, que tocou no Massacration, depois tocou no Metal Mania, hoje está fazendo outras coisas. Isso. O mundo mudou muito, de fato. A gente observa todos os episódios, tem entrevistas, é sempre o mesmo comentário, a mudança que a gente tem no processo, tanto de aprendizado quanto a maneira que as pessoas consomem música de guitarra hoje em dia, enfim. E o mercado EAD está se tornando cada vez mais uma nova realidade. Hoje está todo mundo procurando o ensino à distância, até por questões de logística, deslocamento, etc. Dentro disso, você vislumbra cada vez mais que as aulas presenciais terão menor importância do que as aulas à distância? Eu acho que você tocou no grande ponto. Sim. Dessa geração, né? Porque a gente foi vendo as mídias mudarem. Assim como mudou o vinil, o CD, o MP3, o ensino está sofrendo essa mudança junto. Ou seja, de novo, é uma questão tecnológica. Sim. Né? É uma questão tecnológica. É difícil a gente prever, a gente faz um achismo, assim, dentro da percepção do dia a dia. Se você... Várias vezes eu paro para pensar sobre isso, digo, vai acabar, mas... Eu acho que o humano, cara, o shaking hand, sabe? Eu acho que isso nunca vai se perder. Eu acho que ainda você sentar com o cara na sua frente e mostrar, tocar junto, segurar na mão e falar, bicho, faz assim, né? É o contato humano, cara. Isso as pessoas continuam procurando e acho que vão procurar. Agora, a gente tem que se adaptar às novas realidades. A internet mudou absolutamente tudo, né? A gente tá vendo aí quantos e quantos guitarristas lançando cursos e vídeos e tal, né? E aí eu fico tentando, assim, ter a cabeça aberta e dizer assim, não vamos ser reacionários, ficar dizendo, agora tá tudo perdido, não é muito a minha vibe. Sim. Eu fico tentando fazer uma outra análise, assim. Por exemplo, ontem fiz lá a Concepção Guitarra, tocou umas galera da pesada. Alguns caras foram até alunos nossos lá, né? E vendo assim, pô, a velocidade com que esses caras ficam bons é muito rápido. Então, assim, tem algo positivo disso. Não é possível, porque o que a gente levava, às vezes, 5 anos para entender, o cara em uma tarde ele mata a ideia. Então, tem uma questão positiva aí que a gente vê isso acontecendo. Por outro lado, a gente ainda fica com ponto de interrogação de a longo prazo que isso vai resultar. Me explicando melhor, né? A gente tem, eu tô falando, você falou, fala sobre o seu passado aí. Um resumo do resumo, porque a gente fez 1 milhão de coisas, em várias atuações, de tocar em comício, de fazer trilha. Eu não sei essa geração do rápido da internet, como é que vai ser esse desenvolvimento da carreira. Essa é a minha dúvida. O ensino à distância, eu acho que, por exemplo, eu tenho investido muito no ensino à distância em aulas videoconferência. Porque eu acho que é um meio termo, né? Ainda tem o personalizado, ainda o cara. É interativo. É interativo, mas eu estou facilitando para os dois lados a logística da locomoção e etc. É o ponto de equilíbrio. Eu tenho experiências legais. De São Paulo, de um outro lugar. Eu tenho aluno em Frankfurt. Então, aí... Não, eu acho que via Skype é legal. Então, assim, a gente vê lá o horário, a gente às vezes olha fuso, porque troca, precisa tomar cuidado, e a gente faz aula à distância. Então, assim, eu tenho tido uns resultados bacanas. E as aulas EAD, que a gente tem visto muito cursos gravados,
Esse eu acho que não vai substituir a aula mesmo, porque não tem o feedback, a outra via de dizer como é que o cara tá indo, que ele precisa melhorar. É uma via só, eu passando a informação. Além disso, é muito específico e uma coisa que eu costumo falar, né? Você não tem... você tem a dúvida, só que você não tem para quem perguntar. Isso. E eu acho que assim, eu gosto de chamar... Não pegou isso, mas pra mim o professor não é um professor, ele é um tutor, sabe? Sim. A minha ideia é tutoriar, é você... Pô, quando faço aula com os caras, a gente fala da carreira do cara. Às vezes o cara fala, tô tendo problema com a minha família com relação a me aceitar a guitarra. E eu vou orientar o cara com relação a isso, falar da minha experiência, né? E ao mesmo tempo dizer, olha, putz, tá indo tudo certo, cara, mas tem um lance do time que não tá legal... Né? Você tem uma técnica perfeita, mas tem um time que precisa ser um pouquinho mais maleável. Você pode falar do timbre do cara, você pode falar da expressão do cara. Eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa. Sim. Então, os vídeos gravados, e também faço isso, eu acho que são legais no que você disse. É uma coisa focada. O cara está estudando arpejos, sabe? E ele quer desenvolver a técnica de arpejo, ele vai lá, vai pegar um vídeo e vai... Assim como a gente fez com os VHS, né? Que eram... Cara, Fangambalha eu rasguei aquela... Eu falo rasgar porque é VHS, viu, gente? Era fita, né? De tanto assistir aquilo. Então, eu acho que tem um correlato. Agora, substituir, cara, eu ousaria dizer que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter que achar um meio termo aí. Eu também acho que não vai substituir. O grande lance não é um ranço, não é, a questão não é essa. A questão não é o ranço. A questão é assim... Hoje em dia, a molecada acha que o vídeo ele vai dar o up na forma dele tocar, quando a gente sabe que não é, que então, ali é uma situação sob controle. Sim, exato. Por isso que eu estou citando essa coisa do tutor. Ele vai achar isso até a hora que ele perceber que o colega que tem um tutor, o cara teve um respaldo para situações bastante delicadas e às vezes situações pontuais na carreira, que pode ser de o cara seguir ou não. E nem já tive várias situações, eu já tive assim, eu parei de contar, né? Mas assim, nesses anos, imagina, 28 anos de professorado ininterruptos. Nunca parei de dar aula, mesmo quando a gente fazia turnê e tal, viajava, voltava e continuava em aula. A vida então, segue. Centenas e centenas de alunos mesmo. Dei muita aula em grupo, né? Então isso potencializa, né? Muitos alunos, fácil. Muitos. Eu não consigo passear no shopping sem encontrar com um aluno. E assim, são tantas histórias, cara, que você vê a responsabilidade que você tem frente ao ensino musical, de você falar assim, poxa, foi divino esse cara tá aqui hoje e eu tá aqui podendo dar esse respaldo pro cara. Sim. Né? E não tô falando só de questões muito profundas, assim, psicológicas também, não. Às vezes situações delicadas, de o cara ia gravar com a guitarra errada, sabe? O cara ia com o timbre errado. O cara ia perder um trampo, sabe? Assim, às vezes você... Ou o cara tá com uma guitarra que não é pra ele. Às vezes assim, putz, eu falo, se eu não tivesse dado essa dica hoje pro cara, o cara ia se lascar. Né? Então, eu acho que essa coisa do tutor vai ter que achar um caminho nessa internet aí, cara. Sabe qual que é? O grande âmbito da questão é o seguinte... Hoje a gente vê esse formato digital cada vez mais tomando conta. Não vejo nada de errado, muito pelo contrário, que bom que o tenha. Porque ajuda a fomentar o mercado, a reaquecer o mercado. O grande problema, isso sou eu que vejo, né? Eu vejo dessa forma. O grande problema é que são situações sob controle. Agora, uma situação real do músico, real, atuante, que é a nossa, de fato, profissão. Tudo bem, a gente dá aula, a gente grava, a gente faz bilhões de coisas, mas a gente toca. Sim. A gente toca na real, a gente tem que tocar. Presencialmente. É o palco. É ouvir o som batendo no peito, né? A gente estuda para tocar, a gente não estuda para dar aula. Né? As aulas vão acontecendo porque a gente gosta de fazer, enfim. Mas isso é a minha ótica. Também não é ranço, também não é mau humor, não é crítica. Não. É uma visão muito particular que eu tenho. Desculpe te interromper, Alexandre. A minha colocação de dizer, tentar olhar com uma ótica sem ranço, é assim, a percepção da coisa é interessante nesse momento. Quando a gente está questionando como é que vai ficar a posição do professor, a profissão do músico, como é que vai ficar. A gente tem que ter uma abertura e dizer assim, tá,
isso aqui eu posso fazer, isso aqui não tem jeito, mudou. Então como é que a gente vai se adaptar para isso? A minha visão é mais ou menos isso. Mudou, velho. A chave virou, mudou. E agora o que a gente pode fazer? Então a avaliação os vídeos também precisam dos vídeos. Legal. A minha colocação não vai substituir. Não. Aí a minha resposta é pontual. Não. Sim. Precisa ter os vídeos? A gente vai fazer o vídeo. Né? Um exemplo disso, né? Eu tenho vários livros publicados, livros físicos. Alguns livros até sucesso de vendas. Aí eu tenho um livro de pentatônicas que, putz, cara, toda vez o pessoal da Free Fala, seu livro vende pra caramba até hoje, 10 anos depois. E o que aconteceu? Relancei o método de arpejos em versão e-book. Né? Por quê? Porque o pessoal começava a pedir. Eu já sentia que tinha uma galera, principalmente essa galera na faixa dos 30, que trabalha em mercado mais empresarial. Esses caras já são mais tecnológicos. Os caras falam, pô, mas eu queria ler suas coisas no iPad, no celular, não sei o quê. Né? Fiz uma experiência, lancei pela Amazon. Tá indo super bem, tá indo super legal. Gostei de fazer, porque eu diagramo também, eu fiz toda a diagramação do livro, capa, arte, tudo. Lancei sozinho pela Amazon. E aí tive essa percepção. E agora? Eu tô lançando um negócio totalmente virtual. Não tem mais o cara comprar o livro, levar pra mim e falar, Bersan, assina aqui. E aí falava e comentava. Isso aconteceu muito. Assina o iPad. Falei, agora, como é que faz? Né? Então, de novo, botar a cachola para pensar de que forma que a gente pode trazer as coisas. Então, o que eu tenho feito? Masterclasses do livro, né? Certo. Então, o que a gente faz nos masterclasses? A entrada para o masterclass é o cara ter o e-book. Legal. Né? Então, achei um jeito de... Né? Por quê? Porque aí o cara está consumindo o meu produto, eu tenho um produto, precisa ser vendido, e eu estou fornecendo algo para ele de um contato pessoal. Né? Os caras sentam lá na minha frente com um computador, com um celular, e a gente faz uma aula. E, de novo, os caras saem muito contentes. Sabe por quê? Tem essa coisa do tutorial. Do cara poder chegar na frente do autor e dizer assim, cara, aquele exercício tal, como é que é a palheta mesmo, bicho? Mostra aí, né? E às vezes a gente faz evento de 1 hora, se deixar vira 2. Porque os caras não têm a interação total o tempo inteiro, e assim, pra eles é novidade. Então, eu tô dando esse exemplo porque eu acho que isso resume o meu pensamento. Sim. Tô falando de um e-book, algo mais moderno e digital possível, e eu tô tentando ainda trazer os caras. Pretendo continuar com isso porque o feedback tem sido muito, muito positivo. E nem tô falando lá do feedback comercial, tá? Estou falando de um resultado da interação das pessoas e do meu papel que é comunicar a informação, trocar a informação. Ótimo. É isso que eu sou movido. Marcelo. Durante 22 anos você trabalhou com coordenação pedagógica, né? Sim. Em várias escolas, fez um desenvolvimento metodológico dos grandes centros de ensino, como o IGT. Isso. Foi professor e titular do curso de bacharelado de guitarra na Faculdade Carlos Gomes. Né? Então, assim, o que você pode me dizer desse período que você, por ter coordenado tudo isso e tal, o que te acrescentou, assim, profissionalmente? Eu acho bacana, quando eu faço uma avaliação, perceber a quantidade de perfis diferentes que eu consegui trabalhar. Eu acho, quando a gente fala assim, pro desenvolvimento humano, né, o que é legal? Cara, é conhecer tanta gente com tantas visões diferentes com relação à guitarra. Sim. Sabe? Então, assim, é dar aula para um garoto que está começando, dar aula para o cara que quer ser profissional. Até hoje eu dou aula para colegas, né? Então, assim, sabe? Tem cara que, pô, eu já troquei trampo com um aluno. Que é muito legal isso. Sabe? Né? Quando eu fui tocar na Big Jam Band, que a vocalista era Vanessa Jackson, depois acabou ganhando lá o concurso da Globo. Então, esse job era do aluno meu. Né? E aí ele não tava mais podendo fazer, não sei o que. Ele falou, bicho, tá abrindo vaga lá, eles vão fazer teste lá, bicho. Corre lá, vai ter um teste lá pra ver quem entra. Acabei entrando no lugar dele. Então olha que rico isso, cara. Você poder lecionar para donos de escolas, para cara que tem livros. Tem aluno que tem livro publicado. Nossa. Né? Eu acho que dá olhando assim, uma retrospectiva, você fala, pô, que prazer, né? Saber que
que é uma pirâmide mesmo, né? Sim. Uma cadeia aí de conhecimento que vai sendo transmitido. Todos os masterclass que eu faço, sempre tem alguém que fala, eu tenho seu livro, ou eu estudei com uma apostila que você escreveu lá pro IGT, ou sabe, sempre tem um elo, assim, e eu acho que, resumidamente, essa parte acadêmica, o que sobra mesmo é essa interação e essa pluralidade. Legal. Nós vamos pro nosso primeiro intervalo. Break! mkkwebradio.com.br, programa Guitar Heroes. A gente volta já já. Estamos de volta com Wanderson Bersani e nós vamos para a parte final do nosso programa. Wanderson, você foi editor da revista Total Guitar BR entre 2014 até encerrar as atividades em 2018. Além disso, você escreveu matérias para Guitar Player Brasil, Cover Guitarra, Guitar Class. Hoje também escreve na Guitar Load, exatamente, que foi a única revista que sobrou no mercado. Pois é, que coisa triste. Né? Feliz que sobrou, mas triste. Porém, que a palavra sobrou. Quais foram as mudanças significativas no mercado editorial especializado em guitarra desde o seu surgimento até o presente? Pois é. Acho que com a exceção do Marcelo, todos nós aqui escrevemos para revistas, para as revistas especializadas. O Marco ajudou na primeira versão da Guitar Player. Sim. Você também ajudou, sim, pontuando com uma ou outra coluna. Isso. Eu trabalhei de 2000 até 2010 como colaborador da revista Cover Guitarra. A última matéria da Cover Guitarra da última edição é minha. Que é o Jeff Beck, e encerrou a história. Eu fiz acho que a penúltima. Eu lembro que até brincava, falei, será que eu afundei a Cover Guitarra? Na verdade foram 3 em sequência. Foi uma de pentatone, foi uma de ensino. Na época eu estava lançando o primeiro livro. Depois veio uma outra que era Pentatônicas Alternativas. Isso, que foi a capa que eu fiz em 2009, se não me engano, né? Aí teve um hiato, depois veio o Matheus Starling com uma matéria de acordes. Isso. E eu fui o último com a matéria do Jeff Beck, que ele estava lançando o Emotion and Commotion. Então foi você o último? Não sei que não. Na Cover Guitarra eu fui o último dos moicanos, mas enfim. E aí depois eu fui trabalhar na Guitar Load, trabalhei no Guitar Experience, trabalhei na Guitar Load até eu falar, parei. Vamos fazer outra coisa, enfim. E teve uma mudança, isso é óbvio que teve. Todos nós acompanhamos as revistas especializadas e a gente acompanha até hoje, a gente gosta disso, né? Tem a GP importada. Mas enfim. O que você avalia? Acho que a gente pode fazer. Todos nós temos uma visão diferente dessa mudança de mercado, do sistema editorial. O que você, Wanderson, ter ficado à frente de uma revista, avalia essa mudança? Legal. Toda? Eu acho que não tem como quem é voltado para a didática não ficar apaixonado por revista. Para mim. Enquanto a revista tem esse poder de levar a informação, para mim é atrativo. Marcelão tem umas que às vezes eu olho e falo, bicho, da onde você tirou isso? Pois é. Então, o mercado mudou. A gente, quando fui chamado para fazer a parte da edição, foi muito legal porque me foi dado total carta branca, né? Então, era uma revista licenciada da Inglaterra, né? Então tinham as colunas que vinham de lá, as matérias que vinham de lá e o que a gente produzia aqui. Então, imagina para um cara que é maluco por didática, ter todos os meses, assim, dezenas de arquivos, cara, de aulas e vídeos sabe? Cara, era fantástico isso. Um trabalho herculíneo, né? Por pelo menos uns 4 anos e pouco aí. Papai, espera aí, filho, papai tá trabalhando, sabe? Foi uma fase, né? Minha esposa e minha filha foram fantásticas nessa fase de compreender, porque é muito difícil, porque ficava muitas horas trancados mesmo
Pra fazer imerso, porque não é fácil, gente. Pra quem olha de longe e vê a revista pronta, não sabe o trabalho que é você botar uma revista todos os meses na banca. É uma coisa surreal. Vai pensando que transcrever é fácil, viu? Era uma equipe fantástica, uma equipe pequena, mas fantástica, né? Mas assim, a gente tinha que se desdobrar. Então eu montava toda essa grade mensal e no meio tinha as inserções. Então às vezes aparecia assim, tava com a grade toda pronta. Steve vai dar entrevista pessoalmente terça-feira às 11 da manhã. Corre tudo, para tudo. Né? Aí eu montava a pauta, não sei o que, chamava repórter corria para fazer, não sei o que, aí foto, autorização de foto. Né, e trabalhar com os ingleses, os caras muito sérios com essa coisa de poder usar a imagem. Tudo muito certinho. Que o inglês e o norte-americano, eles são... isso aí foi um grande ensinamento. Assim, japoneses também. Listas, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Listas enormes, eu não podia comer bola de, assim, foto... no compromise total, cara. Vem uma lista assim, essa foto só pode ser publicada na Inglaterra. Essa foto você pode usar no Brasil uma vez só. Essa foto você pode usar só na impressa, não pode usar no digital. E era assim. Então tinha esse trabalho herculíneo, né? Aí levantava... centenas de áudios por mês, renomeava todos os áudios, subia, e aí vídeos, etc. Mas uma equipe que me dava um apoio muito bacana também. Por que eu estou contando tudo isso? Ainda na ideia de que isso formou a gente, as revistas formou a nossa geração. Sem a gente ainda tinha a ideia de que ali era a nossa internet. Não é? Sem dúvida alguma. E percebendo no mercado, a galera com o olho brilhando com o negócio de revista. E sabe que eu me animei por um tempo assim com isso? Não era a geração como a nossa, que viu a revista. Então assim, já estava sentindo o brilho no olhar de outra geração também. Sabe? De os caras falando, putz, professor, que legal essa matéria aqui, não sei o que bacana essa foto. Tô lendo no metrô, não sei o que. E tinha muito ainda o feedback de que a galera falava, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de sentir o cheiro de tinta, eu gosto de folhar. Cara... Tinha isso, eu vou confessar, não era pouco, tá? Não era pouco. E aí, sim, tinha também a proposta de fazer a versão digital, a gente fez por um tempo pela Abril. Sim. Né? Agora, o que acabou ficando... que não dava mais para levar, que foi quando foi o final da revista, né? Todas as questões econômicas mesmo. Sim. Né? Preço da celulose disparou com o negócio do dólar. Gente, é papel e é papel pra caramba, bicho. Quando imprime 15 mil cópias, vocês têm noção? 15 mil cópias, bicho, enche essa sala de revistas. Sem contar. Toneladas de papel. Bicho, impressão é cara, né? Tem o licenciamento, né? E também o que acontecia? A questão dessa coisa do impacto da internet. As marcas anunciantes tinham um pouco de restrição com relação a investir na mídia, sabe? Impressa, né? A revista teve grandes parceiros, investidores e tal, mas sim, a gente também tinha muito essa coisa de ouvir, mas eu tenho um endorse meu lá, um moleque bom pra caramba, toca guitarra pra caramba, ele divulga meu produto, lá tem não sei quantos mil views, a revista só tem 15 mil cópias. Esse né? lance, então, de né? novo, a pergunta, né? Aí a gente dizia, mas... É a retórica, né? O papel, a revista, ainda tem know-how. Quer ver um exemplo? A gente entrevistou o Hitchcock, fomos na casa dele lá em Los Angeles. Sim. Fizemos uma entrevista na sala dele, no Piano Vermelho lá. Outro dia, o Hit botou um post de ele saindo na capa, não sei se era Guitar World, uma dessas revistas, ou Guitar Player, Guitar World, eu não sei dizer. E aí me deu um estalo, eu falei assim, você viu como a revista impressa ainda foi a Guitar World. Ainda é o know-how pro músico? Por exemplo, resumindo, não é o mesmo impacto o Hitchcock sem botar assim, olha, hoje estou num blog na internet, tem um impacto. Agora quando o cara põe a foto da Guitar World, falando sou capa da Guitar World, cara, então era sabe isso que eu dizia, o know-how da revista especializada no mundo inteiro é forte você ser capa de uma revista de guitarra. Não estou menosprezando as mídias, estamos aqui no formato digital. Eu estou dizendo é mais pulverizado a coisa da internet. A revista, foi o que a gente falou, quantas revistas tinham, né? Porra. Eram poucas revistas, então era a chance falar que desde de que surgiu. Sim. Bicho, se eu falar anos 90 até a última revista física que saiu, cara, puta, quantas revistas não passaram? Sim, exatamente. Guitar Class, a Guitar Class eu cheguei a trabalhar numa edição, eu fui
coordenador numa coluna lá, né? Que era a coluna do IGT. Coluna, isso. Eu coordenava as lições e o que eu fazia? Eu ia com a diagramadora, sentava do lado dela, falava, essa tercina aqui. Ela falava, o que é tercina? Esse negocinho aqui, ó. Sim, você apaga que tá errado. Então eu fazia desde essa parte de diagramação junto com ela, os áudios, eu coordenava tudo isso. A gente escreveu uma revista que não saiu. Se não me engano, parou na 45 e tal, a gente tinha 46, uma coisa assim, um número assim. Minha memória não vai 35 ou 36, mas enfim, tinha uma revista pronta. Que não chegou. Então, assim, eu posso falar literalmente que eu vi, participei de perto, né, dessas revistas vindo, surgirem, chegando no mercado, as pessoas gostando e elas acabando por questões econômicas, né? Até hoje eu recebo mensagem de gente falando assim, eu não acredito que a Total Guitar acabou, foi a melhor revista que já teve, fantástica, para aprender, era demais. Aí tem uma questão muito forte. A gente tem papel, a grande maioria das editoras que publicaram essas revistas, a grande maioria, para não dizer todas, porque aí também eu vou ser injusto, não tinham gráfica própria. Já começa por aí. Imagina, inviável esse tipo de mídia ter gráfica própria. O preço da celulose caríssimo. Aí tinha distribuição também, gente. A galera não sabe, mas é um preço alto. A distribuição da revista, pra revista chegar na banca de jornal, na padaria que você vai comprar o pãozinho lá, bicho, é uma grana. A revista que custa... mas a revista é cara, custa 15 paus. Bicho, 15 paus é o preço final, velho. Quanta gente na cadeia, né? Custa R$2,50, porque tem um monte de coisas na cadeia. E pra chegar em todos os lugares, porque... Tudo bem, tem nas cidadezinhas do interior, talvez não chegasse, mais afastado, mas as grandes capitais não tinha que ter, né? A Cover Guitarra ia pra Portugal, cara. Era um gasto inimaginável levar a revista pra lá. Sim. Agora, de novo, ó, eu vou tocar, vou ficar batendo esse martelo. Cara... montei pauta, presenciei essas entrevistas, algumas especialmente, cara, foi Steve Vai, foi John Pizzarelli, Doug Aldridge, puta, bicho, esses anos assim, centenas de guitarristas que a gente entrevistou presencialmente, absolutamente todos tinham um respeito para sentar para conversar com a revista impressa. Então, de novo, cabe outra força da... Outra coisa. Eu tenho o áudio do Steve Vai aqui no celular, não vou apagar. 32 minutos de conversa, velho. Eu tenho. O cara, antes do workshop, e o cara falando assim, total respeito pela revista, conheço a revista. Aí é uma coisa minha mesmo. Eu vou assumir publicamente, é minha. Isso aí é o meu mau humor quanto a isso. Cara, uns anos atrás, eu não vou falar de ninguém, mas uns anos atrás foi criada uma hype que a revista física estava morta, que a internet decretou o final da revista física. Aí, bicho, eu fico pensando o seguinte, porra, é a primeira vez que vocês vão me ouvir falar palavrão aqui dentro. Eu falo, porra, o sujeito viaja pra porra do Manã, pra porra de uma Music Messi, entra na porra da feira e tem lá stand da Guitar School, Guitar World, quem mais que eu posso falar? Billboard, Rolling Stone, Guitar Player, Young Guitar e o caralho que o parta. Sim. E o mais legal, sacou? E a porra da revista existe, bicho. Aí como é que alguém aqui nesse país republiqueto de banana vai me falar que não tem mais revista física no mundo? Bicho, isso, desculpa, passou até do limite do que eu gostaria realmente de levar, mas isso aí é um pensamento tão pequeno, cara. Eu fui fazer cobertura 2 anos seguidos no show pra revista Total Guitar. E tem um respeito das outras revistas. Você chega com o crachá da Total Guitar Brasil, os caras vêm falar com você, né? Porque tem essa coisa do coleguismo, as revistas se conhecem e tem os estandes realmente. É uma coisa bem do país mesmo, né? Desculpa, viu, gente? Mas eu entendo o que você está dizendo. É raro eu fazer esse tipo de... Eu, na verdade, não faço, mas... Sabe, entrou num... Pra mim, esse paixão, lance, né? da revista é minha paixão, cara. Eu fiz isso 10 anos da minha vida. Mas, de novo, gente, a gente tá na transição. É hora de a gente abrir a cabeça e dizer pra onde que vai. Sim. É essa contradição. Tinha revista física,
aí o pessoal falava assim, mas hoje em dia tem que ser digital. Eu ouvia. Os dois formatos aí tem que lançou existir. digital, aí o pessoal... mas eu gostava do cheiro do papel. Então você viu que o próprio público ainda também está dividido com relação ao uso da tecnologia. Eu acho que os dois formatos tem que existir. Eu dei risada outro dia com o meu e-book, os caras falaram assim, mas vai sair a versão impressa? Eu falei, caramba, bicho. Né? Então, a gente ri, mas é o sinal de que a gente está na transição, a gente está no olho do furacão. Exato. Bicho, é no olho do furacão. A gente não sabe para qual caminho vai, A gente não sabe para qual caminho vai. Infelizmente, é uma coisa de país, é uma coisa de economia, né? Eu não tenho outra coisa para dizer, eu não sei isso, é a pura realidade. Tinha um envolvimento fantástico com a revista, um envolvimento dos artistas com a revista, mas a questão é puramente econômica, reflete a situação econômica do país, né? Você falar assim, o preço da celulose não dá mais, licenciamento não dá mais, distribuição não dá mais, né? A equipe não dá mais. Porque então, querendo ou não, mesmo com a riqueza que a gente tem dentro do Brasil de excelentes profissionais, de muita história para contar, a galera ainda também quer ver o que está acontecendo lá fora. Não é ruim, é que não dá para manter as duas coisas. Ou se faz uma revista totalmente brasileira, ou a gente puxa de coisa lá de fora. E vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Eu acho que informação pra galera tem. E a gente tem que garimpar. A gente vai ter que garimpar o caminho. A gente vai ter que descobrir qual que é o caminho. Né, senhores? Conde, por favor. Eu vou mudar totalmente o foco. Guinada à esquerda. Então, assim, o tempo também não é muito longo, então tem que dar o tempo urge. O tempo urge. A sirene do dever chama. Então você atua como sideman e também tocou em diversas bandas autorais, bandas de cover e tal, né? Uhum. Então, como é que você vê esse segmento hoje em dia e o que mudou em relação à época que você fazia? Tá. Quando a gente acompanhava um artista, tinha uma coisa interessante, porque a gente tá acostumado com banda que era autossuficiente. Você tinha que ir atrás da casa de show, você tinha que cobrar no final da noite o dono do bar, né? E quando você acompanhava um artista, tinha uma coisa legal, porque você se sentia pertencendo a uma... Né? Tinha lá o manager, né? Na época era o Christian, do Christian Ralph, que fazia... nos anos 90, eu cheguei a trabalhar lá na produtora deles, com a cantora Simoni. Então era um lance diferente, porque vinha lá a agenda de shows, né? Aí você recebia tudo legal no fim do mês, tinha tudo uma história, tinha um roteiro. Alguns shows caíam, não sei o que, alguns mudavam, vai ser só acústico, aí eu ia lá só com violão, enfim. Mas tinha essa coisa do acompanhar, né? Continua tendo isso hoje, mas a gente sabe dos problemas que os músicos também estão tendo com esse lado agora, né? Muita banda sendo limada inteira para trocar por gente mais nova, pagando menos. A gente sabe que isso está acontecendo bastante. Eu acho que eu fui sideman muito. Você pode dizer isso melhor do que eu. Na minha época, você falava que você tocava com fulano de tal. É um status, né? Era um plus, né? É diferente era de falar pedigree total. Sim. É muito diferente você falar que tocava numa banda X, que tocava no bar. Sim. E hoje eu não sinto mais isso, cara. Eu vejo os meus amigos que são sideman malhando, comendo grama pra caramba. Começou com essa história assim, né? Tinha lá a tabela, depois começou esse negócio de meia tabela. Né? Agora a meia tabela foi engraçada quando apareceu. Falar, como é que existe meia tabela, né? Mas era meia tabela, porque agora a gente vai começar e tal, não era assim, né? É igual, mas hoje em dia aqui temos, aqui vamos dar um exemplo real de tabela. Aqui nós temos uma folha inteira, a meia tabela era isso aqui. Exatamente. Né? Então assim, o que eu sinto hoje pra moçada, aí já não falando já pra quem tá de side mesmo, eu tô falando, pensando nos meus alunos que estão partindo pro lado profissional. A dificuldade que eles estão tendo de tocar, né? Olha que coisa. Não consegue tocar, né? Tocar aonde, né? Aonde que os caras estão tocando, né? Porque todo mundo tá lá, né? Os meus alunos estão, tô fazendo um canal no YouTube, tô com um vídeo, tô indo super bem, tô investindo nos vídeos, tô fazendo isso aqui, mas aonde que os caras estão tocando? No quarto. Não quero cair nisso, que já virou polêmica essa história de músico no bar, né? Que realmente assim, não tem, mas o que eu tô dizendo não tô me colocando uma crítica, eu tô fazendo, você perguntou como é que você vê. Sim. Eu estou vendo desse jeito, né? É uma outra coisa que a gente tá na fase de mudança e que vai ter que repensar a atuação desses músicos, onde é que vai ser essa atuação. Tem muita gente indo pro mercado
E o mercado hoje está sendo mercado / internet, né? E o músico presencial, a gente não está ouvindo muito falar disso, né? De onde que os caras estão indo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Tinha showmício, a gente fazia comício, né? Hoje nem pode mais, né? Por lei. Mas a gente fazia, época de comício, cara, tocava em palanque, né? E a gente nem sabia o partido, porque a gente não tava lá por uma questão política, era trabalho. Como você falou, né? Tinha tabela, depois inventaram a meia tabela, agora deve estar... Não tem tabela nenhuma. 1/16 de tabela. Olha só. E tinha a tabela pra TV, que era um must, lembra? Sim. Opa, na verdade, tinha tabela pra TV, tinha tabela pra rádio e tinha tabela pra caravana. Exatamente. Você não trabalhou na Play Art, né? Não, na Play Art não, mas eu sei como é que é. Eu trabalhei junto com o André Olson. Sei. O André, grande amigo. O André foi meu professor na faculdade. Grande amigo, André. Aí a gente tava trocando uma ideia, tomando café, ele olhou pra minha cara, puta, você tocou na Play Art. Então, caravanas. Eu falei, eu fazia caravana. Isso, que eram vários artistas juntos. Mas enfim, por que eu tô lembrando da televisão? Porque o auge era tocar com artista na televisão. Sim. Então, às vezes que eu fui pra SBT, pra Globo, fiz programa Serginho Grossman. Pra qualquer era rádio, o grande lance. A gente comunicava pra todo mundo, né? Eu pegava... Minha mulher, na época, namorada, né? Ela ficava ligando pros amigos. O Van vai tocar hoje na televisão. Aí tinha que todo mundo sentar às 8 da noite pra assistir. Então, assim, tá saudosista, né, o papo, assim, né? Não sei. Não acho que não é saudosismo, acho que é a realidade, cara. Sei lá, eu fico pensando... história, bicho, é a formação do novo, sabe? Sim. Acho que sem olhar pro passado, a gente não consegue vislumbrar um futuro, sabe? Acho que todo mundo que vem aqui falar isso, né? Então, contar essas histórias, velho, às vezes faz repensar. Já fiz essa reflexão também, né? Pô, como que deve ser na cabeça de um cara mais jovem ficar ouvindo o professor contando uma história velha? Será que é coisa de chato que nem eu sentia da minha avó, né? Mas depois eu comecei a avaliar que os caras escutam. Sabe por quê? Porque depois tem feedback. Às vezes chega uma semana ou duas, o cara fala assim, pô, professor, sabe que negócio você tava falando lá da tabela? Não sei, fiquei pensando naquilo lá. O simples feedback já fala, valeu ter contado essa história, porque o cara tá reavaliando alguma coisa, o cara tá repensando. Mas né? O cara tá saindo daquele aquário lá, que ele tá preso e de repente tem alguém contando alguma história. Então, assim, isso pra mim é historicismo. É um pensamento acadêmico. Eu acho que é contextualização. É trazer o antigo. Não tem mais revista física, tá bom. Vamos atrás de outro formato. Nunca mais, pô, Guitar Load, pô, super legal. O Bruno, já agradecendo aqui. Agora o Kleber tá também na Guitar Load, me der essa oportunidade. A minha coluna lá vai ser sobre música e filosofia. Bem legal. Cara, que legal eu poder falar para os músicos sobre o aspecto filosófico da música. Mas você vai acabar falando historicamente também. Sim, né? Mas a ideia, o nosso terceiro episódio acho que foi com o Lely, se eu não me engano. Sim, e ele contextualizou muita coisa da história da guitarra aqui. Porque o meu pensamento, e tô feliz por essa possibilidade, se fala tanto hoje em número, né? Quantos seguidores você tem? Viralizou, não sei o que. Pô, é legal. A gente sabe que indiretamente essas coisas, né? Podem gerar trabalhos ou não vou botar aqui em questão, mas existe isso, né? Hoje é número. Gera algum conteúdo, tipo Poder de conteúdo, falar não importa. De uma semântica musical, cara, que fantástico isso. Porque, quer queira, quer não, e toda a nossa cultura humana, a música tem um papel fundamental, sagrado, num contexto, ou sabe, de formação de caráter, de ética, de construção de uma sociedade. História da construção do ser humano. Né? Sabe? Você pega Schopenhauer, que é o cara, muita gente pode não gostar, que era um cara, né? E o cara enfatizava que o único escape para o sofrimento humano era a música. Né? O único momento de fuga da dureza da realidade humana. Cara, poder falar dessas coisas é importante, porque será onde tá cabendo isso para a nova geração de guitarristas, né? Em que o cara tá o tempo todo só número, quantos seguidores tem, né? Onde que entra o papel? E não precisa ser algo, pode ser um vislumbre só de tipo, que papel que eu tô exercendo fazendo isso? Sim. Né? Qual que é a minha função? Uma das minhas teses publicadas, inclusive, em musicologia,
trata do objeto sonoro. E eu uso essas palavras, objeto e função. Sim. Né? Então, qual a função desse objeto sonoro? Dentro da sociedade, dentro da cultura que você vive, dentro das pessoas que estão próximas, às vezes não precisa ser um pensamento enorme que eu vou fazer para mudar o mundo. Não, você vai mudar na sua região, cara. Vai mudar o seu mundo interior, né? Então aí volta no começo lá da nossa entrevista, né? A relação humana, o trocar ideia, de repente é essa função. Né? Mais do que se eu vou tocar pra caramba, se eu vou... a questão é diferente. Cara, né? É fazer música por uma necessidade da alma. Sim. Basicamente é isso. A música pela necessidade da alma. E aí tudo mais rola. Então a gente fica aqui falando tal. São questões importantes, econômicas, né? De se discutir o caminho. Importantíssimo. Mas lá no fundo, bicho, é música. É a razão, é a razão. É música. Bom, gente, a gente adoraria, vamos ter que novamente fazer um volume 2. Tem tanta gente pra fazer volume 2. E não tô de ponta cabeça aqui, não sou de yoga não, tá? Tô sentado ainda, depois a gente faz um invertido. Nós temos vários episódios pra fazer volume 2. Marcão, você vai ter uma dor de cabeça enorme, hein? Olha lá. Conte comigo, bom, tem muita coisa pra gente falar. Nossa senhora, quanta coisa. Primeiro lugar, eu queria pedir enormes desculpas a descompostura que eu tive aqui, porque uma das minhas enormes paixões, além da música nem guitarra... A mesa tá inteira, ele não quebrou mesmo, tá bom. É revista, cara, eu acho que a gente não vive sem revista especializada. Eu acho que a gente teve uma geração que foi criada pela revista especializada e todo mundo se conheceu ou por meio de revista especializada ou tocando. Sim. Ou os dois juntos. Sim. Todos nós nos conhecemos assim. E segundo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, Wanderson. Eu que agradeço, pô, foi muito bom quando falar de música. Peço desculpas ao Wanderson, ao Marcelo e ao Marco pela descompostura que eu tive aqui, porque foi a primeira e a última vez que eu falei algum tipo de palavrão aqui e me exaltei, não vou fazer mais isso. Enfim, nós estamos encerrando o programa dessa noite. Posso deixar meu site? Por favor. Já? Atravessando. Sim. Não, pessoal, é sério, importante. O site é um grande depositório da minha história e das coisas que eu tenho feito, www.wandersonbersani.com, certo? Que aí lá eu divulgo a respeito das aulas, dos cursos, dos novos materiais que estão saindo, uma fase nova de outros trabalhos. Então me procurem por lá, é o grande contato e a gente vai se vendo por aí, não é? No mais, gente, uma boa noite pra vocês. Episódio 16, vamos ao próximo episódio 17 em breve. Na semana a gente divulga o nosso sabatinado. Vai ser bem diferente o 17. É bem diferente. Nós vamos pra um outro rumo. Fiquem ligadinhos. Gente, boa noite e até semana que vem. Boa noite, galera. Obrigado. Tchau, gente.